Projeto Ponto de Cultura. Depoimento de Valdemar Antônio Grazioso Saroca, entrevistado por Marina Galvanese e Isabela de Arruda. São Paulo, 27 de março de 2010. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número PCMA-HV 258. Começar a entrevista primeiro agradecendo sua presença aqui e pedindo para você falar de novo seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Valdemar Antônio Grazioso Saroca, nasci na Moca em 3 de junho de 1967 e sou conhecido com o apelido de Tuca. E por que do apelido? Você sabe que eu fui às origens e cheguei na seguinte, me passaram o seguinte, minha tia e minha mãe, com aquele jeito quando eu era menininho, ô Tuquinha, 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 uma tia que pôs o apelido, não tem nenhuma ligação, correlação com o meu nome, com nada. E ficou Tuquinha, Tuquinha daqui, Tuquinha de lá. E o nome de seus pais e a atividade profissional deles? Meu pai é Valdemar Antônio Saroca, minha mãe Tereza Rosa Miguela Graziosi Saroca. Meu pai chegou a gerente nacional de vendas da Swift Armor na época do Brasil, e minha mãe sempre, como boa italiana, cuidou da casa aí todos esses anos. E o nome de seus avós, você lembra? Lembro, Antônio Aleixo, meu avô paterno, que nasceu em Moscou, minha avó Antônia Saroca, que nasceu em Kaunas, na Lituânia, e maternos a Joana Benvenga e o Antônio Benvenga, que são oriundos de Castelo São Lourenço, província de Salerno. A Moca, todos os oriundos aí da Itália, a grande maioria, vieram do sul, de Castelo São Lourenço, Castellammare e Castellabate. São as 3 cidades ali no Alto da Moca e da Moca, que tem maior concentração dos italianos aí dessa região, né, da região de Salerno, província de Salerno. E como é que os seus avós vieram para o Brasil? Esse que veio de Moscou e... Esses daí vieram em 24, 27, todos queriam sair da guerra, aquele boato de guerra e tal. Foram para a região aí da Zona Leste e trouxeram os costumes e tudo mais. E os italianos vieram junto com a família Mucciolo ou Mucciolo, que hoje aí tem o Dom Antônio Mucciolo, que é o bispo da Rede Vida, aí, uma pessoa aí de uma cultura ímpar, e etc, que também se alojaram na Moca, e precisamente na Rua Javari, ali próximo do campo do Juventus. Chama-se Estádio Condessa Marina Crespi. Não, Conde Rodolfo Crespi, perdão. E na Rua Javari eles tinham uma leiteria que era como se fosse aí, se comparar, uma casa de secos e molhados, uma pequena mercearia. Vendiam vinho que meu avô trazia da Itália, importava para cá, para o Canadá e para o Uruguai. Meu avô por parte de mãe materna. E muito bem. Nessas indas e vindas, minha mãe e minha tia, Rosa e a Tereza, nasceram no Uruguai, em Montevidéu. Vieram para cá, para São Paulo, depois voltaram para Moca com 3 anos, né? E continuaram aí até que o meu avô faleceu em 1945, Antônio, meu nono, faleceu, e minha avó, assim, preocupada de se ela ia conseguir ou não tocar o armazém, a mercearia e tal, ela resolveu vender. Muito bem. E já tinha aí um forno de pizza, se fazia de tudo naquela época. E ela vendeu para a família Barbudo, que hoje é os que tocam já na 3ª, 4ª geração, a tradicional Pizzaria São Pedro, que fica na Rua Javari, que é uma das mais antigas na Moca e uma das mais tradicionais. Meu tio-avô trabalhou ali no cotornifício Crespi. Ele era farmacêutico, né, particular do Conde Rodolfo Crespi, o Mauro.
E aí a gente continuou até hoje, aí estamos na Moca. E eu até esqueci o que eu ia perguntar, foi falando. Como é que era a casa na sua infância, assim, a casa que você cresceu ali na Moca, você lembra? Era na Rua Javari, que a Javari é a capital da Moca, né? Sim. A Rua Javari é a capital da Moca. Era uma casa, o primeiro que eu me lembro, o primeiro endereço de infância foi na Visconde Laguna, que é uma travessa da Rua Javari, e depois no 562 da Rua Javari, que é hoje em frente ao Extra. Então o Grupo Pão de Açúcar comprou o cotonifício Cresp e manteve as estruturas externas, né, e fez o supermercado Extra. Minha casa ela era uma casa de 2 dormitórios, grande, uma casa grande, e embaixo, numa outra casa embaixo, era um sobrado, na parte de cima morava eu, minha mãe e meu pai, sou filho único, e embaixo minha nona e minha tia, que era solteira. E na garagem, nas festas, na Páscoa, enfim, Natal, juntava-se toda a família, a italianada toda, e macarrão, frango, aquela montoeira de comida ali. Ficávamos a tarde inteira comendo, brincando e cantando. Depois de tomar uns bons vinhos aí, todo mundo começava a cantar. E como é que era essa convivência com os vizinhos ali em volta? Eram Olha, outros italianos? a Moca é interessante, né? A Moca é uma grande família. Você conhece, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo, tem uma fidelidade assim ferrenha. Em qualquer lugar do planeta que você vai, é incrível. Nos lugares mais remotos, eu te conheço de algum da Moca, belo, belo daqui, belo de lá, e se abraça, e tem sempre um lugar para mais um, né? No coração do moquense tem sempre um lugar para mais um. São pessoas assim que não deixam passar nada, que exigem os seus direitos, vão até gastam pouco, perdem dinheiro até para exigir os seus direitos, né? E são um povo unido, um povo alegre, um povo unido, um povo briguento, né? Desde que tenha razão, né? Referente a certeza, né, da razão relativa, é um pessoal que vai até as últimas consequências aí. Um pessoal trabalhador. E hoje, pelo menos até o ano passado, era um lugar que tinha um baixo índice de criminalidade, um bairro muito interessante, muito gostoso e difícil de quem teve essa passagem de vida na Moca querer sair da Moca para outro lugar, não se sente bem. Quer voltar para casa, e a casa, quando eu digo, é a casa Moca, né? E como é que era o cotidiano com seus avós morando ali também? Seu pai indo trabalhar? Meu pai então, eu comecei a estudar ali no colégio Montessori Lubienska, que era um método diferenciado de ensino, e quem tocava isso eram as missionárias de Maria, ali na rua João Antônio de Oliveira, e o complexo ali chamava-se Condessa Marina Cresp, que era a esposa do conde Rodolfo Cresp, né? E, bom, ali foi minha parte aí de pré e tudo mais e tal. Costumava-se ser alfabetizado com 4 anos, 4 anos e meio, a média de quem estudava no método Montessori Lubienska, que são 2 austríacas aí, um método um pouco diferenciado. Então a turminha toda aí com 4 anos, 4 anos e meio já era alfabetizada. Javari, Juventus, então a gente pulava o muro do Juventus para jogar bola de madrugada, e aí o pessoal corria atrás da gente. Carnaval também era ali no Juventus, na minha época aí, na década de 70, 80, o carnaval ainda não era no clube, que hoje fica no Alto da Moca, e era no estádio. Jogávamos bola, ficávamos na rua o dia inteiro, empinava-se pipa e tudo mais, que hoje
eu não vejo nos meus próprios filhos, eu não vejo mais esse tipo de brincadeira. Bolinha de gude, soltar balão, as festas juninas se reunia todo mundo da rua Javari e montava uma mesa grande na rua, fechava a rua e era assim, foi muito prazeroso a infância, foi muito gostoso. Vale a pena ressaltar que a Igreja São Rafael era a paróquia é ainda a paróquia da região, e aos domingos não tinha conversa, tinha que ir para a missa, e depois da missa tinha um padre, um italiano que chamava-se Valentim, que hoje ainda, segundo consta informações, ele está com quase 100 anos, está vivo numa missão, se eu não me engano, em Manaus, e ele pegava toda a turminha e ia para jogar bola. Então a gente ficava até a tarde de domingo jogando bola com o Padre Valentim. E foi assim a infância. Fogueira, no Natal, amigo secreto, na casa de um, na casa de outro, Dia das Crianças também. Todas as datas festivas na Rua Javari sempre tinha a iniciativa de um, juntava pratinho daqui, pratinho de lá, e a gente vivia contente e alegre. Uma coisa, você ouvia muito italiano como língua ali, as pessoas mantinham isso, você fala italiano? Como... Eu entendo mais o napolitano, entendo mais, falo muito pouco. Minha nona falava misturado italiano com português, e na minha casa era falando em italiano, um imbróglio, né? Porque meus avós paternos, quando eu ia conversar com eles ali, falavam russo com lituano e misturava com português. E em casa minha nona falava o italiano misturado, arrastado, o napolitano, que é um dialeto difícil e até quase que extinto na Itália, né? Uma língua parecida aí com russo, sei lá, é bem diferenciado, né? E falava em casa, e minha mãe, que ficou no Uruguai, falava um pouco de espanhol, e meu pai português. Então você imagina que... Mas no bairro da Moca, tinha os italianos que falavam arrastado, e faziam questão de, quando fosse negociar alguma coisa e tal, de praticar o italiano para que os outros, os brasileiros, os moquenses que não falassem, não entendessem, né? E algumas missas ainda eram rezadas em latim na Igreja de São Rafael. Às vezes alguns eventos aconteciam com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa, você fala muito dessa cultura italiana muito presente. Mas e da parte dos seus avós da Rússia e da Lituânia? Ficou alguma coisa? Muito pouco, muito pouco. Os russos são mais secos, né? Mais no modo de tratar com família, assim. O pai tem aquela posição militar, que até é uma coisa que por eu entender isso depois da passagem dessa vida para outra do meu pai, é uma coisa até que eu sinto muito de não ter tido esse discernimento antes e ter tentado me aproximar mais desse lado do meu pai. Porque meu pai sempre teve a reserva do tipo, eu sou o pai, você é o filho, você fica aí, me obedece, segue as regras, e eu não posso deixar você entrar no meu íntimo. Fica na sua, fica como filho e me respeita e tal. Então não quebrou o protocolo da amizade. Eu sei que, com certeza, um pai jamais não tem esse sentimento de amor, mas ele manteve para poder exigir, né, alguns padrões aí. E a família italiana já é mais festiva, abraça e beija e tal. Então esse foi um dos motivos que eu entendo que eu não tenha tanta afinidade, não tive tanta aproximação com a cultura dos meus avós russos. Mesmo porque eles também seguiam aquela linha, né? Aquela linha totalitária, postura, nunca está doente, tem que se trabalhar, tem que se estudar, ponto. Nas festas, evita beber a mais, entrar na intimidade, né, de falar uma bobagem e tal. E o italiano não. O italiano já falava o palavrão, vem cá, vou te dar escondido um presente, teu pai não te dá, os tios já vão lá e te alimentam, já alimenta essa tua vontade.
Eu tinha um tio que chamava Giuseppe Capo, que tudo que meu pai não fazia, ele ia lá e fazia escondido. Então, esse lado, talvez, de eu ter mais afinidade é comum, né? Você vai para o lado que te dá abertura, que sempre o ser humano vai para o lado mais fácil, mais gostoso, mais alegre, e o outro te serve como padrão. Hoje tem porquê, né? Tem porquê você ter uma vida regrada. Se você for passar por dificuldade, você já lembra da dificuldade que eles tiveram e tal, o porquê deles terem aquele jeito mais abrutalhado, mais seco e tal, pelo modo que eles vieram e tal. Mas nem alimentação, muito pouco. Meu pai gostava às vezes de ir na Vila Zelina e comer chucrute, aquelas coisas lá, porque lá também é uma colônia de pessoal da Lituânia, né? Então tinha as comidas típicas, o joelho de porco, uma geleia que eles fazem ali cozinhando a cabeça do porco e tal, mas nunca, nem faz parte do meu gosto, da minha culinária. O mesmo macarrão, o fusilli. O fusilli hoje ainda tem alguns lugares na Moca que você encontra quem faz à mão, porque é feito num ferrinho quadrado, um por um. Ele é como se fosse um espaguete com furo no meio. Aquele furo, segundo os italianos, é para que o molho, né? O molho bem curado, bem vermelho, entre dentro. E o parmesão ralado grosso. Uma família também que veio da Itália é a família de Cunto, que também hoje tem um lugar aí, um comércio gigante, tudo com berinjela e todas essas coisas aí que vieram de costumes da Itália. E você aprendeu a cozinhar nessa Aprendi a cozinhar, modéstia à parte, faço um macarrão que todo mundo gosta, berinjela também, pizza também, quando tem oportunidade faço pizza, gosto muito de cozinhar. Voltar agora então para a sua escola. Você falou que estudou naquela escola que tinha um método diferenciado. Conta um pouquinho mais desse período Então, de escola. o método Montessori, são duas pessoas aí que trouxeram isso para o Brasil, que é Montessori e Lubienska, são duas austríacas. Esse método de alfabetização é diferenciado, eu pude acompanhar dos meus filhos e dos demais, é através de ditado, não se usa muito lápis, tinha umas placas com lixas do alfabeto, onde você passava o dedo na letra A, na letra B, na letra C, depois ia para tapetes individuais e você montava ditados com palavras e associava e tal. Bem diferenciado. Depois saí de um método desse que é super liberal, o objetivo é deixar a criança viajar no que ela quiser, criar o que ela quiser, então não conduzir, mas deixar que a criança conduza aí os estudos, né? E fui para um totalmente fechado, que é o agostiniano. No agostiniano é o oposto, né? Uma rigidez militar de padres agostinianos, onde ainda peguei o paredão, faz coisa errada, vai pro paredão, todo mundo passa, ri, você fez coisa errada, tal. Ficar no quarto pensando. Então, foi essas duas educações antagônicas que eu vi na minha infância. E essas duas escolas eram ali na Moca, ali perto? Você ia a pé Ali na pras Moca e duas? Belém, ia por lá. Uma ficava na João Antônio de Oliveira, do lado do estádio do Juventus. E a outra no Belenzinho, que também é perto da Moca, bem perto da Moca. E você tem alguma lembrança de algum professor que tenha marcado? Até de todos, né? A primeira professora que foi a Isa, que nós éramos 3 os que foram os primeiros alfabetizados. Eu tive esse prazer aí de ser alfabetizado aí da turma junto com mais 2. Então eu lembro ainda os nomes deles, nunca mais os encontrei. Era o Sidney Rufka, João Alberto Will Ludwig Jr., que eu fiquei sabendo que ele foi para a área de odontologia, mas também nunca mais o vi. Morava na Javari também, o Sidney eu não me lembro onde morava.
Só tinha uma característica aí que marca, eu já tentei Orkut procurar esse sobrenome, Sidney Rufka e João Alberto Will Ludovic Jr., mas também não encontrei. Nós três fomos os primeiros a ter o prazer de ser alfabetizado, né? A professora primeira foi a Isa. E no Agostiniano tinha o professor Valentim, homônimo do padre, que também foi padre, saiu do seminário, casou-se, a filha dele estudou com a gente, que foi uma pessoa interessante, que ele chamava todo mundo na frente: ô, Tuca, vem cá, deixa eu ver tua unha. Aí olhava a unha, olhava atrás da orelha, ver se estava limpo, se não estava. Tira o sapato aí, deixa eu ver se você cortou a unha, ver se cortou a unha. Um cara interessante. E quem não estava com a unha sem cortar e tal, mandava para casa, dava advertência: ó, precisa cortar a unha, precisa não sei o quê. E o professor Roberto, que eu lembro que ele falava que dava aula de história lá e no Dante Alighieri, fazia as comparações: o pessoal do Dante não sei o que, fazia esse jogo de rivalidades para obter o que ele queria, né? Um cara interessante, muito legal. Na época era um padre, o padre Cirilo, que me perdoe, mas o padre depois casou com a diretora da escola, com a dona Dalva, fiquei sabendo aí. Tinha um professor estranho que chamava-se Areia. Ele chegou a ser coordenador do Agostiniano, isso já no 2º grau. E ele gostava daqueles assuntos de UFO, era um ufólogo. E quando a gente queria matar a aula, faz pergunta de UFO. Ficava todo mundo enrolando, fazendo pergunta de UFO e não tinha aula. Ele dava aula de desenho, educação artística e tal, a gente ficava enrolando a aula dele com UFO. E como todo adolescente, tinha as brigas no colégio, e suspensões e tal. Outra coisa interessante do Agostiniano era o que hoje eu vejo que tem muito pouco, era uma ênfase assim à religião, um colégio católico. Continuo sendo católico, mas tem alguns preceitos aí que entraram na minha vida que eu consigo assim pegar o que é bom de cada coisa. Então, se for desde o católico até cultos afro-ameríndios aí, você tem que pegar, essa é a minha linha, né? Pegar coisas boas, ver o que serve para o teu dia a dia, onde você pode encaixar, onde você não pode, e tal. Mas dentro do Agostiniano em particular, tinha um patriotismo interessante. Se condicionavam a ter o amor à pátria, né? Então, uma vez por semana a gente cantava o hino. Hoje, para você identificar, quando a gente se encontra, estudou no Agostiniano e tal, tem tipo de um código para você identificar uma pessoa, um ex-aluno do Agostiniano. O que é? Toda vez que entrava o professor pela manhã, todos se levantavam e você fazia uma oração. Essa oração faz o seguinte: ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundir em nós brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho. Que assim seja. Aí todo mundo sentava e começava a estudar. Então isso ficou uma palavra de passe. Toda vez que você encontra, quero ver se é do Agostiniano mesmo, você não lembra às vezes a fisionomia, qual que era a oração? Aí, ó Deus onipotente, conta comigo que eu não lembro mais, tal. E aí a gente se identifica, que legal, de que turma que você era, de que turma que você não era e tal. Tinha alguns professores que usavam muito as músicas para inserir os textos que eram difíceis de ser decorados e tal. E, olha, valeu mesmo, uma escola muito interessante. E no período de juventude, assim, qual era o lazer das pessoas ali na Moca? Vocês saíam? Como é que Então, era? nossa época tinha uma herança de uma turma que se chamava... Tinha Jamais Butti e tinha... Bom, no Clube Atlético Juventus era os nossos fins de semana e tinha a tradicional domingueira, que às 6 horas da tarde ia todo mundo na domingueira, escutava música, dançava, tal. Na juventude, bicicleta, depois aí a nossa turma foi ter carro aí para começar a sair na noite, tal. Um pouco mais tarde, com 20, 21 anos de idade,
E aí, a época era mais jardins, né? Todo mundo ia namorar e tal, do lado da Augusta, na Pamplona, na Opendal, aquela época da Opendal, do Tamatete, do Sampou, Soutrem, então, e sempre em turma. A Moca tem uma característica, é difícil você ver o pessoal sair sozinho, sempre saem 4, 5, 10, com vários carros, a mãe leva antes de ter habilitação e outro pai vai buscar, sempre assim. E os jogos de futebol, taco, que não se joga mais, que a gente fechava a rua com bolinha e com taco e jogava de um lado para o outro o dia inteiro. Isso até na juventude, né? O que hoje a gente vê que a juventude antecipou. Não curte mais isso e já está no carro com 16 anos. Então, não, a gente começou a sair sozinho e curtir carro, essa coisa mais noturna depois, com 19, 20, 21 anos de idade. Tinha cinemas ali na região? Tinha cinema. Na Rua Javari tinha o Cine Ouro Verde. Na Rua Javari não, na Rua da Moca, perdão. Tinha o Cine Ouro Verde. Era muito frequentado. Toda a turminha ia para lá, a escola ia para lá. Com 18 anos eu lembro que o primeiro filme que eu fui assistir foi um lançamento que era o da Xuxa, aquele filme que foi proibido. Então tinha fila, todo o pessoal da escola, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa. E nós fomos assistir no Cine Ouro Verde. Na Xuxa tinha uma figura interessante que não tem mais, que era... Porque o cinema era um lugar, devido à repressão familiar e tal, um lugar que você ia para pegar na mão de uma menina, para beijar uma menina, o que hoje já não é mais comum, né? Você pega na menina em qualquer lugar e tal. Mas naquela época, vamos falar antigamente, porque a progressão é tão rápida que eu já me sinto um dinossauro. Mas então, pelos costumes. Naquela época você ia no cinema para pegar na mão, para namorar, para dar um... E tinha uma figura que hoje não tem mais, que é o Lanterninha. O cara chato que quando você estava pegando na mão, ele enfiava a lanterna na sacola, olha, mais respeito, senão eu vou te pôr para fora. E punha para fora mesmo. E às vezes ele vinha, porque ele ficava com um terno preto, você não enxergava, sentava atrás e ficava horas e horas esperando você dar o bote. Quando você abraçava a menina ou acontecia alguma coisa, aquilo que você vê hoje você vê em propaganda, era o que acontecia com os pubertos. A gente ia lá e ficava olhando e na bobeada punha a mão e não sei o que, não ia no diretamente, né? Hoje você já fala direto o que vai acontecer. Não, você ficava... E aí tirava a mão e não sei o que, uma fase do namoro assim, mais romântico, mais interessante. Então, isso a gente fazia dentro do cinema. Aí saía, contava pra molecada, abracei, peguei na mão e tal e tal. Era uma coisa assim de outro mundo. Eu vivi isso aí na Moca naquela época e no Cine Ouro Verde. Tinha um outro cinema, mas para cima, que chamava, na Vila Prudente, que chamava Cine Amazonas, mas não era muito frequentado. Tinha uma rincha na Moca, que era a Moca Baixa, que era da Rua Javari, atravessando a linha do trem até a divisa com a Avenida do Estado, e a Moca Alta, que era o pessoal que morava da Paz de Barros para cima. Então, é da Moca Baixa e tal. Por quê? O pessoal mais elitizado ia para a Moca Alta. Ia da Moca Baixa para a Moca Alta. Então ficava os novos ricos ficavam, é da Moca Baixa e tal. Tanto é aí que depois foi se melhorando a vida e tal, nós mudamos para a Moca Alta, para o alto da Moca. E hoje ainda continua assim, é uma parte mais industrial, uma parte mais feia, depende de como você enxerga, né? É uma parte que não progrediu tanto quanto a Moca, o Alto da Moca. O Alto da Moca já é mais residencial, programado, né? É um bairro programado, um negócio... E a Moca Baixa continua igual, as casinhas mais antigas, mais humildes e poucos prédios. Agora que começou aí a febre de imobiliária na Moca. E como é que você escolhe a faculdade? Como que vai essa
a escolha profissional, assim, como que... Então, aí eu saí de lá, fui para Getúlio Vargas, estudei no Getúlio Vargas, fiz elétrica lá, e depois saía da elétrica e ia já para estudar engenharia, e cada um... Na Getúlio, por exemplo, você já estava direcionado à aptidão, né? Porque o objetivo era já sair com profissionalizado, né? E continuar a carreira e poder estudar e tal, tal, tal. Ah, toda a turminha daquela época, de 80, por aí, já queriam trabalhar e estudar à noite, né? Conseguia comprar o seu carro, conseguir ter o seu próprio sustento e tal, tal, tal. E à noite estudar. Era comum naquela época. E foi uma época... E como é que foi, assim, esse processo de prestar vestibular e... Foi tranquilo, direto, tive uma boa formação, foi tranquilo, tranquilo. Era difícil quem saía do Agostiniano fazer cursinho, não, era muito difícil, só para medicina, né, para os mais concorridos, sim, aí o pessoal tentava. A turma tentava já no segundo ano, era Getúlio Vargas, Federal e Liceu de Artes e Ofícios, eram as três top públicas que tinha vestibulinho. Você saía do primeiro grau, né? E para entrar no segundo grau lá, você tinha o vestibulinho. Mas a maioria que saía, pelo menos todos que saíram do Agostiniano, que depois eu encontrei, passaram sem problema. E depois, saindo, o pessoal que estudou comigo e que a gente se encontrava nas feiras aí, nos eventos, que juntava Federal, Liceu de Artes e Ofícios e Getúlio Vargas, todos daí foram direto para a faculdade também sem problema, sem cursinho, sem problema algum. E um foi para um lado, para um amigo aí, o Soneca, o apelido dele, foi para a antiga Varig, todos bem colocados, para Braun Boveri, GM, Volks, todos foram pessoas de sucesso aí, sem problema. Você sai, então começa a trabalhar já. Então, aí o último ano, o quarto ano, foi terrível. No quarto ano eu fazia a Getúlio Vargas à noite, consegui também entrar direto num estágio já de engenharia e projetos na Linhas Corrente, no Ipiranga, na Rua do Manifesto, e de manhã fazia faculdade. Então, passei por tudo, por síndrome do pânico, putz, foi terrível. Foi um ano, dormia no carro, aquelas coisas que você acorda às 5, vai para a faculdade, volta, vai para o estágio, volta, vai para a escola à noite. Então é vida de maluco, né? Mas valeu a pena. E depois melhorou, foi melhorando. Depois aí eu fui galgando cargos aí, tendo amigos lá dentro e tal, tal, tal. E foi tranquilo. Depois eu saí de lá profissionalmente, até com incentivo de uma turma de lá de dentro. Pô, por que você não começa a atuar na área de informática, que está começando agora? Porque em 1990, por aí, estava começando os computadores, a Apple, não se falava do IBM, do PC, né? Então só se falava de Apple. E aí começou a adentrar o IBM em 90, 91. Pô, por que você não começa a montar, traz peça de fora, monta a rede e tal, você tem aptidão a isso. Então, aí comecei nessa área, fiquei muitos anos nessa área, e depois mais a parte de consultoria, de redes, né? De montagem de infraestrutura, de rede, infraestrutura de segurança digital. E agora, depois de muito tempo, mais de 20, quase 20 anos aí sem estudar,
resolvi entrar na área do direito. E aí comecei tudo de novo. Estou no primeiro semestre de direito aí, gostando muito, por um incentivo aí de uma pessoa muito querida. Pretendo aí me formar bacharel em direito. Então, voltando, você estava falando que estava fazendo direito e tal, mas voltar mais um pouquinho. Tá. Bom, você casou, como é que foi aí? Assim? Então, eu casei em 97 com a Débora e tenho 2 filhos desse casamento, o Enzo e o Júlio. O Enzo tem 10 anos e o Júlio tem 7 anos. Os 2 italianinhos bagunceiros. E me separei o ano passado. Mas a gente tá sempre juntos aí. E como é que você conheceu sua ex-esposa? na Moca Na também. Moca? Na Moca também. Ela fazia São Judas ali, fazia direito na época ainda. A Moca é grande, mas é pequena. E você mora lá até hoje? Moro lá até hoje. Moro lá até hoje. Meu pai faleceu, minha mãe mora lá, na Moca também. E eu posso te dizer que é difícil eu não conhecer pessoas da Moca. Eu sou capaz de andar com você, você chama fulano, você chama ciclano. E teve muitas transformações, né, nesses últimos tempos na Moca, Teve. assim, de imobiliárias e tal. Como é que foi como é que você foi vendo esse processo todo, você que tá lá desde sempre? Então, eu acho que nos mais alguns anos vai parar tudo lá, porque, se eu não me engano, tem uma previsão de 100 novos prédios, né? E onde esse povo vai sair é complicado. Próximo do Juventus, não aumentaram as ruas, a infraestrutura, nada disso a gente já sente. Hoje é parado total. A Paz de Barros continua a mesma, com as 2 faixas, mais a do ônibus elétrico. Então, gigante, tá? Gigante. Né? Gigante, e a quantidade de pessoas aí que tem lá é terrível. Na Rua do Orfanato, que já é divisa com a Vila Prudente também, muitos prédios novos. Então, está crescendo assim. Está crescendo em quantidade, mas em qualidade está um pouco parado. Uma pergunta, Bela. Só pra... Na verdade, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho ainda para a faculdade e tudo mais, né? Tá. Esclarecer mais um pouquinho, fazer... Quais foram as grandes mudanças de quando você saiu da AGV e nessa fase do primeiro emprego e indo para a faculdade? Quais foram as grandes mudanças que você sentiu assim, na sua vida? Você sabe que essa parte assim não passou muito consciente. É uma parte que a gente leva assim um pouco na brincadeira e tal, e o tempo passa. Eu acho que depois dos 30 anos de idade é que você começa a ter uma consciência, uma filosofia, começa, apesar da vida ir rápido, você começa a perceber mais, você começa a ficar mais sensível às coisas espirituais, a dar valor no que os teus pais te falavam, você ouvia e não conseguia entender. Por isso que, não faz isso, aproveita seu tempo, e você vai correndo. E depois quando você começa a ter um conhecimento filosófico da vida, quando você começa a ter uma noção de realmente que tem alguém lá em cima que está regendo tudo isso, que você é alma, espírito e corpo, e que tem muitas coisas que você não entende, mas você tem que começar a entender, você tem que começar a sentir o lado espiritual, a sentir as pessoas que te rodeiam, os sentimentos das pessoas que te rodeiam. Nesse ponto você começa a viver e voltar o tempo que você passou e saber o porquê de cada coisa, né? Puxa vida, aquilo serviu para isso.
eu estava tomado por uma coisa, talvez agora eu acho que minha área é o direito. Olha só, que mudança radical, né? Eu acho que minha área é o direito, eu acho que eu sempre tive tino por direito, por que que eu perdi todo esse tempo com outras coisas? A questão de você ter que ganhar dinheiro para sobreviver, que é diferente de fazer o que você gosta. Às vezes você é levado na vida a ter que trabalhar com uma coisa que não é o que te preenche na plenitude, né? E você adequar isso com o teu dia a dia, com ganhar, é uma coisa que só quando você tem consciência de todas essas coisas que regem o mundo, das pessoas que te rodeiam, das tuas amizades, ser seletivo nas amizades. Essa coisa dessas mudanças, né? Quando passou, saiu da escola, foi pra faculdade e tal. Tem uma coisa que a família italiana é muito protetora, muito, né? A mãe italiana tem essa imagem e tal. Não sentiu um pouco assim, essa coisa de ter que ficar mais tempo longe de casa, trabalhando, e a mãe? Isso é, você mexeu num ponto aí que é um problema que você tem que se desvencilhar. Por quê? Senão te atrapalha a tua vida. Mesmo com o amor que você tem, vai ter sempre pela mãe italiana, ela interage muito, ela quer saber, ela tem o ponto de vista dela, que ela não sossega só com o ponto de vista, ela tem que falar, ela tem que... E isso atrapalha bastante. Não atrapalha mais porque uma vez que você consegue enxergar, isso, porque até os 30 anos você é um bebezão. Depois você pelo menos na minha vida foi assim. Depois você começa a chegar, poxa, isso aconteceu errado por causa dessa atitude. Relacionamentos, tem que tomar cuidado, que a mãe italiana quer saber quem que é se tem olho azul, se não tem, se faz o macarrão, se não passa na aprovação, não serve para... mas são coisas administráveis. Alguns ainda, muita gente na Moca, você ainda vai ver que o solteirão fica com a mãe até o resto da vida e depois fica perdido, né? Quem não consegue, não sei se é maturidade, não sei se está certo, se está errado, mas desvencilhar, cortar esse elo que é muito forte, mas não deve ser até o fim da vida, assim, esperar a mãe morrer para poder se relacionar, né? Mas isso é uma coisa que você vê constantemente na Moca. Os solteirões aí com 50, 60 anos vivendo na casa da mãe, né? E, vou comer na minha mãe, vem cá, e te convida, e você vai lá, e a senhora de idade te faz o macarrão, tal. Isso é comum, isso é muito comum. Eu tentei, dentro do possível, com um pouco de... Não dá para ser um corte que não tem não choca, né? Mas a mãe, você não gosta mais de mim. A mãe italiana pega muito no sentimental. Toda hora te liga quando você não vai almoçar, ou trabalhando, ou namorando, ou já casada, num outro relacionamento. Ela te cobra muito, te pega no sentimental. Você não vem pra cá, você não gosta mais de mim. E fala pra todo mundo, que te põe numa situação difícil. Mas por que você não gosta mais da tua mãe? Você está maltratando tua mãe? Como eu estou maltratando? Eu não fui uma semana, estou com a vida, tenho 2 filhos, eu estou correndo, né? E chora, e fala pro padre da igreja, e você vai lá, meu filho, você vai ter um pecado terrível, porque você não gosta da sua mãe. Imagina, como eu não gosto da minha mãe? E ela não entende, ela quer aglutinar todo mundo e continuar mandando, né? Aquele jeitão dela, no bom sentido, com o coração. Eu até entendo hoje que eu sou pai, mas não respeita, vem de uma tradição que não respeita o pouco da individualidade que você tem que ter, né? Tem horas que você tem que estar com o teu filho, você tem que... Um Natal que você não pode passar com a tua mãe, isso daí é um crime doloso, né? Um negócio que é terrível, não vai te perdoar nunca. Sempre lembra, qualquer coisinha, você não gosta de mim porque no Natal de 1800 e não sei quanto, você não passou com a gente. Não admite que você passa um dia sem ligar. Eu fiz a berinjela para você. Nossa, imagina, você não vai comer a berinjela. Aí às vezes você volta do almoço que você tá cheio até em cima, todo mundo... Vem com o pão italiano e coloca, toma, experimenta. Mas você não gosta mais de mim. Aí chora e tal. Então isso aí é super comum
no pessoal da Moca essa dominação da mamãe. E não foi meio um choque, assim, quando você saiu, começou a fazer Foi. outras coisas, ir para outros lugares? Foi. Ficar longe dessa... Foi. Até você conseguir tratar bem e tal, e saber da tua individualidade, que a vida continua. Essa programação que acontece é uma barreira muito grande para quem, na adolescência e tal, para quem é da Moca. Sempre liga e chora no telefone. E com todos, com a maioria dos descendentes de italianos, acontece isso. Ou minha mãe, aí já. E aí, nesse começo, você falou que começou a trabalhar, que tinha essa coisa, essa geração que queria começar a trabalhar e ganhar. Você lembra o que você fez com o primeiro salário, assim, com as primeiras... Bom, aí é carro, né? Torra tudo em carro, em som de carro. Você não pensa, você pensa em curtir a vida, o presente. E quem consegue ter o amadurecimento e ver que a vida não é isso antes, se dá melhor. Quem demora mais, é um poço sem fundo, né? Vai viajar e vira um consumista aí, que foi meu caso, mas depois fui acertando. Conforme veio o amadurecimento, fui acertando. E você aproveitou, assim, viajando também? Aproveitei bastante. Aproveitei bastante. Tudo que a juventude pode usufruir, eu fiz. Fui viajar, trocava de carro sempre e tal, gastava bastante, com supérfluo, não passava vontade. Tem alguma viagem especial que você lembra, que tem uma história bacana, que tenha feito? Tem vários, tem uma coisa interessante que eu deixei passar. Em 1982, eu gostava muito de radioamadorismo, então conhecia pessoal no mundo inteiro e tal. Então sempre que tinha alguns eventos no Uruguai, na Argentina, no Chile, eu ia e o pessoal estranhava. Pô, você é um menino, e no rádio ele não tem noção de quem que está falando, né? Então vários eventos eu fui, quando teve o evento de terremoto no México terrível, na década de 80, nós ficamos a noite inteira. Depois fui conhecer as pessoas, os familiares. No Uruguai também teve um evento que uma criança... Porque final de 70 e 80 ainda era um caos a telefonia. Para você falar com os países vizinhos, Uruguai e tal, você tinha que ligar de manhã e esperar a telefonista te dar o retorno. Olha, já consegui a ligação, e aí falar. E eu tinha um primo no Uruguai, tenho ainda, está vivo ainda, o Luiz. Ele se comunicava com uma pessoa aqui no Ipiranga, um alemão que tinha rádio, chamava-se Bauer, esse já faleceu, um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu. Em 1973, ele fez uma amizade maior com meu pai, e todas as tardes de domingo, para se comunicar com os familiares, nós íamos na casa dele e falávamos com o rádio amador. E aquilo me marcou, né, minha infância. Tinha 6 anos. E, bom, aí fui crescendo, ia vezes mais lá, e meu pai, para retribuir o favor, levava caixas de enlatados da Swift, que ele trabalhava na Swift, presunto, salsicha, todos aqueles negócios lá, e a gente passava a tarde lá. E aí eu fui pegando o vírus do radioamadorismo na época, que hoje acabou pela facilidade que a gente tem com a internet, com os meios de comunicação. Bom, muito bem. E no Uruguai tinha uma menina que nasceu com a válvula invertida. Então, uma coisa interessante. Tinha um especialista aqui no Hospital Dante Pazzanese, que a especialidade dele era esses problemas de inversão de válvula. Eu não sei se era válvula mitral, eu lembro vagamente. E através do rádio eu consegui adequar que essa criança recém-nascida viesse aqui e fosse operada no hospital. Então isso
são eventos que marcaram. Que aí depois eu fui lá, a família... Ah, mas você que é o Tuca, o Peipson? Nossa, eu pensei que era um homem. Eu falei, mas eu sou homem, né, tal. Mas, não, mas imaginava uma pessoa de idade e tal, atrás do rádio, tal. Então foram passagens, assim, interessantes. Tinha uma caravana me esperando no Uruguai para saber quem era. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, tipo, que coisa, né? Um menino e tal. Tinha eventos, por exemplo, no radioamadorismo, quando existia a campanha da vacinação, todo mundo ia para a Secretaria de Saúde e cada um ficava num ponto, monitorando se precisava de alguma coisa, se precisava de outra, junto com a Polícia Civil, Militar e com a Secretaria de Saúde. Que também foi um evento interessante. Então, o que eu me lembro de viagem interessante é isso daí. Fora as viagens de praia, né, litoral. No Chile teve uma passagem interessante que esse Bauer, nós fomos fazer um serviço no jornal Manhana, 91, se eu não me engano. E naquele dia nós fomos conhecer o pessoal do Corpo de Socorro Andino, eles nos levaram ao mercado do Chile, em Santiago, para comer uma mariscada, e eu gostava de vinho. E me deram uma garrafa de vinho que chama-se Xixa, que é um vinho novo, que se bebe no Chile. Eu falei, vinho eu bebo para burro, né? Minha nona molhava o pão no vinho e me dava. E tomei uma garrafinha, muito bem. Aí achei gostoso, pedi mais uma garrafinha. E o pessoal, Tuca, devagar, que você vai quedar mareado, você vai ficar bêbado e tal. Eu falei, não tem problema. Puxa, a hora que eu levantei, eu lembro que eu fumei até Lux Strike, eu não fumo. Aí tá bom. Aí fomos pra casa, tal. Tuca não tá bem, tal. Não, tô bem também. E eu deitei na parte, era um sobrado que a gente estava lá, em Cidade Satélite, e na cama de cima de um beliche. Muito bem. E aquilo, quando você está no estádio, que vai fazer alguma... querem aplaudir, todo mundo bate o pé e aquilo treme. E eu percebi aquilo na casa, na parte de cima, e as paredes fazendo assim. Falei, nossa, esse negócio é forte que eu bebi. E eu escutava uma voz ensonado, que a mariscada é uma comida forte, só com marisco, de caloria 1000, e mais o vinho, você imagina, um suador, né, considerado. E eu tava lá e tremia tudo e ninguém na casa, e as paredes faziam assim. Tá bom, eu falei, aí eu escutava, Tuca, salí, louco, salí. Tava tendo um terremoto, onde o epicentro era em Vinha del Mar. Porra, eu vi as paredes, aí eu só me toquei que eu não estava muito bêbado de fogo, mas que era um terremoto. E escutava passar a ambulância por lá, passar a ambulância por outro. Falei, nossa senhora, que me deram para beber? E aí caiu uma estante com os livros, caiu no chão, e o lustre. Aí que eu me toquei, falei, a casa vai cair. Aí eu me lembrei que a casa era preparada para abalo sísmico, que nem um drywall, e ela fica numa plataforma sem contato direto, para poder mexer e não quebrar, não cair as paredes. É por isso que a parede fazia assim, a cama fazia assim, eu falei, Aí quando eu desci, que eu vi fogo de um lado e cano d'água estourado, saindo água do meio de um racho na rua e tal, que você não pode ficar aí. Eu falei, não sabia. E a sensação é que você está no estádio, todo mundo batendo o pé, aquilo vem da terra. E as paredes balançando e tal. Então foi uma coisa interessante que eu passei. A outra, lá mesmo no Chile, quando eu fui visitar o Corpo de Socorro Andino, é um grupo de malucos voluntários que vão, quando vem expedição, eu vou subir no Himalaia, no Aconcagua, vou subir não sei onde, os caras vão e depois tem um deslizamento, alguma coisa, o sujeito fica preso lá na montanha. Aí chamam esses malucos do Corpo de Socorro Andino, que são malucos, são voluntários,
Eles sobem num carro e vão até o fim buscar resgatar os caras lá. Então, convidaram a gente, amigo desse Roland Bauer Langer, saudoso, um alemão inteligentíssimo, nos convidou para ir lá. E chegando lá, o que eles fizeram? Falaram, o Tuca é teu amigo, vamos batizar ele. Vamos embora. Aí me colocaram aquela roupa de neoprene, capacete, não sei o quê. Me levaram num barranco de neve e me jogaram um monte de neve em cima. Falaram, pronto, agora você está batizado. Você já é um dos nossos. E aí eles tomam uma bebida lá que chama pisco, que é de alto teor alcoólico, é como uma bagaceira, né? E tem uma briga que o pisco surgiu no Peru ou surgiu no Chile. O mais famoso de lá chama-se Capel. E tem um outro que não é divulgado, que chama 3Rs, que também é muito bom. Eles tomam aquela bebida com Coca-Cola, que chama-se Piscola. Ou tomam com igual a caipirinha, que chama-se Pisco Sour. Então a turma bebia aquilo o dia inteiro, por isso subia na montanha, estava quentinho, né? Então essa passagem foi muito interessante de viagem. Só uma coisa, você falou de estádio, eu lembrei. Porque a Moca tem essa coisa do futebol, que é muito forte, dos italianos e tal. Como que era? Você frequentava estádio? Juventus. Assim, Todos na Moca têm o primeiro time e o segundo é o Juventus. Todos são juventinos, né? E é muito comum ir no estádio do Juventus. Na Rua Javari, aquele Conde Rodolfo Crespo, que segundo o filme foi onde o Pelé fez o gol mais bonito, que ele driblou todo mundo e tal. Foi o Santos, eu não lembro outro. Foi o Santos e Juventus, né? Ele estava no Santos. E o estádio continua igual, com arquibancada assim, alvenarias, nada coberto. E quartas-feiras era sempre que tinha jogo, ia toda a turminha lá pro Juventus. E eu sou palmeirense, também tem a turma dos palmeirenses. Na Moca, o que a turma faz? Quando é final, alguma coisa que tem possibilidade grande do Palmeiras não decepcionar, a turma aluga um ônibus e compra pão de linguiça, toda essa sardela, lichela e tal, e vai 30, 40 no ônibus pro estádio. Então sempre um organiza. Aí depois do jogo do Palmeiras e Boca Juniors em 2002, acho que foi 2002, aí a turma desistiu e não vai mais, que foi no Morumbi. Mas tem bastante corintiano, tá bem diversificada, né, em times, mas Juventus todo mundo. O Juventus chegou, o Clube Atlético Juventus chegou a ser um dos que tem maior número de sócios, né? Agora eu não sei como é que tá. Mas o futebol ainda tem as encrencas na Moca de futebol. Mescaleiros, me lembrei agora a turma tradicional que era os mescaleiros, que melhor, tinha uma mais antiga, que chamava-se Pepe Legal. A Pepe Legal é da geração do meu pai, o Babu, o que foi vereador e deputado federal José Índio dos Santos, o Zé Índio, o irmão dele, o Maurício, que eram os irmãos Zé Índio, eram dessa turma. O que se fazia naquela época de adolescência? Gincanas. Então, a Pepe Legal com outra turma fazia gincana de pular com saco, de dançar, quem dança melhor, time de futebol. Então na adolescência também era comum, que hoje não tem mais, fazer as gincanas. O Babu, o Zé Índio, essa turma já estão com 60 e poucos anos, voltaram a fazer eventos. Eu estava andando de bicicleta um domingo, vi um evento na Praça Souza Fontes, perto do Juventus, fui ver o que era. Aí estava lá o Babu, que é uma pessoa assim também bem querida na Moca, o Zé Índio também é. O Zé Índio foi vereador duas vezes seguidas e depois foi para deputado federal. E hoje não está mais na política.
mas são pessoas queridas e que brigaram aí pela Moca. Hoje tem uma pessoa em ascensão aí que é o vereador Adilson Amadeu, que também gosta muito da Moca. Todos da Moca têm esse perfil aí, adoram, amam a Moca, não sai da Moca de jeito nenhum. E o futebol é bem eminente, é bem forte, né? A turma gosta mesmo de futebol. De ir em estádio. Você tem uma pergunta? E aí essa coisa de fazer direito agora, como que surgiu? Então, eu tava assim, depois de me separar, tava pensando, reavaliando a vida, e etc, etc. E a minha namorada Márcia falou, pô, você tem um perfil tão legal para direito, aproveita, né? Só fala, será que vai? Será que não vai? E tal. Não, vai. E aí, conversa com um, conversa com o outro. Tem uma faculdade ali na Moca que chama-se Unicapital, que já está lá há 40 anos. Até passa desapercebido, né? Onde é o shopping capital hoje, que é o único shopping que tem na Moca. E eu fui lá ver e tal. Aliás, ela viu, ela incentivou. Fiz os exames normais, nada extraordinário. E o pessoal de lá, da faculdade, me telefonou um dia, vem cá. Pô, a gente queria montar uma turma pequena, né? Tem um desembargador que está coordenando esse curso, tal. E você tem uma história, na Moca, você tal. Eu falei, olha, tenho sim, gostei do propósito. O que é esse projeto? Esse projeto é dessa turma reduzida, aí nós somos em 20, 15 ou 20, por aí. Uma faixa etária aí de 30, 40, já não de 18, 20, que é de quem ingressa, né, na faculdade. Primeiro que a gente vai ter alguns eventos que a gente está programando para os 40 anos. Ainda está em fase de projeto e tal. E depois a gente quer fazer alguma coisa filantrópica. Aproveitar juristas e fisioterapia, todo o potencial humano que tem lá, e através de uma OCIP, uma ONG, alguma coisa, destinar algumas horas por mês, né? Ainda não tem isso bem fixado, bem claro, mas para poder atender pessoas menos favorecidas. Eu acredito que até o segundo semestre a gente já tem isso tranquilo. Então, se for para a área do direito, vamos fazer um serviço gratuito para atender a população, sobre a égide de um mestre, né? Sobre a coordenação de um advogado, dos coordenadores do grupo, e vamos poder fazer alguma coisa com esse intuito de fazer feliz a humanidade, de amenizar aí alguns problemas que seria de dever do Estado, né? Que essa é a lacuna que a ONG, que a OCIP tem que aproveitar. Então isso que também me deu, tô super entusiasmado, tô até chato às vezes de ficar em todo lugar, isso é artigo não sei o que, isso é artigo não sei o que lá, e com a vontade do novato, do aprendiz de querer saber tudo, e com a experiência um pouquinho mais do bode velho, né? E como é que foi voltar para a faculdade agora, já mais tarde? Olha, foi muito legal. Eu acho que é até interessante não fazer faculdade com 17 anos e fazer com 40. O teu aproveitamento é outro, a tua visão é outra, onde você vai aplicar, você já tem uma experiência, o que passou,
é maravilhosa. Eu acho que vale a pena, vale a pena. A terceira idade eu não posso falar, mas a segunda idade é muito legal. Para quem está fabuloso, fabuloso, fabuloso. E a turma que está junto, que tem alguns, minoria, por incrível que pareça, os meninos de 18 anos, 19, acho que tem 2 ou 3 nesse curso, mas já estão também, porque não tem espaço, né? A turma está lá para aprender, não quer passar e ter o diploma, é diferente. Você vai, preciso passar, não. Essa é a diferença. Você quer aprender, você não está preocupado em passar, você está preocupado em aprender e poder aplicar isso na tua vida, aplicar isso no teu lado profissional. E na época que você faz, não, você quer passar teu diploma e trabalhar e vamos levando, né? Vamos ver o que vai. Hoje você fica bravo com você se você não consegue assimilar a matéria. Do outro jeito, não, você vai dar um jeito, cola, copia, faz trabalho. Hoje não, você quer provar para você, você quer ter a experiência, você quer ter a sabedoria, você cobra direto a tua sabedoria. Até você enche a paciência do educador, do profissional que está do seu lado, de tanta cobrança, que você quer cobrar, você quer, pô, professor, isso não é aquilo e tal. E o que antes você não tem essa visão. Então eu acho que se eu passar conscientemente, se é que tem uma outra vida, eu vou deixar para estudar quando eu for mais velho, porque é uma experiência maravilhosa. E uma curiosidade, você teve a oportunidade de ir para a Itália, de conhecer a... Não, talvez nós vamos agora em julho, do dia 1 ao dia 14, tudo está caminhando para isso. Legal. E agora eu tenho muitos amigos que vêm para cá. E tem 2 em particular, que é o Crescenzo e o Adriano. Crescenzo Rubinetti e Adriano Butaro. Ele trabalha na Bolsa de Milão, e o Adriano e o Enzo trabalha como advogado, né? E eles a amizade está tão grande que está insustentável. Oh, você não vai mandar te pegar aí para você vir para cá e tal. E ele tem algumas coisas, ele tem uma criação no sul da Itália de um gado, de uma vaca em particular, que está em extinção. E só essa vaca gera um leite que faz um queijo que é comum no sul, que é artesanal, que chama cacho-cavallo. É umas bolotinhas assim, dentro ele é quase um requeijão e fora é crocante. Eles até recebem um incentivo dos governantes, acho que é 1.000 e poucos euros por vaca, para poder não deixar isso acabar, né? E essa fazenda, esse lugarejo onde faz, é perto da cidade dos meus avós, que é o Castelo São Lourenço, província de Salerno, tem 4.500, 5.000 habitantes. Uma cidade pequena, agrícola, um paese, né? Um bairro. 4.500 para nós é um bairro. E vive da uva e do vinho. Então eu sou louco para conhecer esse lugar em especial. Vamos ver se tudo der certo. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho só mais uma. Você falou rapidamente sobre o casamento, mas eu queria perguntar como foi a paternidade, como foi ter o Enzo e como é o nome? O Giulio. E o Giulio. Como é que foi a mudança de ter seus filhos? Foi uma experiência boa. O Enzo é uma figura interessante, é um político nato, se relaciona com todo mundo com uma seriedade e tal. E o Giulio é um mais espivetado, mais malucão. A minha experiência, primeiro que você envelhece uns 50 anos, no momento do nascimento do primeiro filho, você já começa a se olhar no espelho, acho que já cresce rapidamente uns cabelinhos brancos, na hora. É um impacto psicológico interessante, é uma iniciação. Sem retorno.
Você tem que ficar velho e acabou. Você tem que ficar responsável e acabou, não tem conversa. E depois, quando veio o Júlio, o Enzo ficou mais velho também. Na hora. Na hora que ele viu, ele falou, nossa, já começou a nascer os cabelinhos brancos nele. E ele ficou um cara, não demonstrou ciúmes, mas era o reizinho e perdeu o reinado, né? Tem que dividir e tal, e tal. E se lidar com tudo isso é uma experiência boa, às vezes ruim. Você tem que se informar, você vai buscar a psicologia, você vai buscar com os mais velhos, você vai buscar como torear, como deixar essa passagem ser uma passagem mais tranquila e tentar educar, né? Você se monitora mais. Não tem espaço para você ficar, para você demonstrar alguma fraqueza. Aí você começa a entender o lado dos teus pais e tudo mais. Quando você é pai, você começa a entender esse outro lado. O lado de educador, o lado de ter que deixar você com respeito, não poder deixar perder esse tipo de coisa, não poder fumar, não poder fazer algumas coisas que você não quer que seu filho faça. E aí surgem também as divergências maiores no relacionamento também. Afloram, né? Em todo relacionamento. Que são as divergências de cultura que vêm de uma família e de outra. Nessa hora que você vai educar, opa, não é por aí. Não, por quê? Porque era assim. Não, não é assim, é assim. Então, vem o choque de culturas, de tudo vem nessa hora também, que é uma fase interessante. Então vamos concluindo, já encerrando. Tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você queria deixar registrado? Não, não tem. E então já para concluir, assim, como que foi dar essa entrevista aqui hoje? Foi maravilhoso. A princípio você fica apreensivo, eu nunca tinha feito nada assim, né? Nada parecido. Fica um legado, né? É legal que vai ficar uma coisa para os meus filhos poderem ver um pouquinho da minha vida. E uma oportunidade que eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade. E uma coisa nova. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a gente que agradece.